Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer. E eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Vem com a gente pro bonde da polêmica que hoje o trem tá quente. Vamos pro anúncio então. O Bradesco vai realizar no dia 19 de novembro a segunda edição do evento Bradesco Woman. A primeira edição aconteceu em maio. Eu estava lá. Foi muito legal. Tinha um monte de mulher interessante trocando informação sobre negócios, as dificuldades, as dores e delícias, né, de ter um negócio e ser mulher. Foi muito bacana. A segunda edição vai ser apresentada pela Ana Paula Padrão e terá a apresentação de mais mulheres incríveis que são referência nas suas áreas de atuação e que vão pra lá pra contar da sua trajetória e inspirar a gente. É muito legal esse clima de troca e espaços para essas trocas acontecerem, né? Trocas pessoais, sabe? De conhecer, ver gente e estar junto. É um sentimento muito legal. E vai ter painéis sobre empreender, sobre aplicar conhecimento, gestão de pessoas, tem relações saudáveis com dinheiro, tema do dia a dia daquela pessoa que está ali bravamente tentando empreender. A gente tá super a favor desse conteúdo. Inclusive, na terça-feira sai um especial do Mamilos só sobre mulheres e empreendedorismo. Então, esse evento do Bradesco é um eventão, não dá pra perder, e vocês podem assistir no youtube.com/Bradesco para acompanhar a transmissão ao vivo, dia 19 de novembro, a partir das 9h30 da manhã. Boa! Vai lá e depois conta pra gente o que você achou. Vamos pra teta! Teta, senta que lá vem polêmica. No dia 7 de abril de 2018, o ex-presidente Lula foi preso. Após muitas etapas da Operação Lava Jato, ele foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá, em uma disputa legal que mobilizou o país. Na época, Lula liderava as pesquisas de intenção de voto para a presidência do país, e a condenação o tirou da corrida presidencial. Naquela época, em discurso proferido no ABC Paulista antes de se entregar à polícia, ele prometeu que sairia muito maior. 580 dias se passaram. Nesse período, aconteceram as eleições presidenciais de 2018 e Jair Bolsonaro se elegeu. Moro foi de juiz a ministro da Justiça e Segurança Pública. Lula livre virou o maior grito e bandeira da esquerda, a maior resistência ao atual governo. Enquanto isso, fora do Brasil, a América Latina vive uma primavera política cheia de protestos, revoltas e golpe. Tudo parece estar fervendo. E é nesse fervo que, no dia 7 de novembro de 2019, o STF decide derrubar a legitimidade da prisão em segunda instância. E Lula, no dia seguinte, saiu da cadeia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós interrompemos agora. Nós estamos acompanhando a saída da Polícia Federal em Curitiba. Lula está saindo durante agora. 1 ano e 7 meses. Ao sair, em discurso para centenas de pessoas que estavam em vigília, ele parece conciliador e otimista. Queridos companheiros e queridas companheiras, vocês não têm a dimensão do significado de estar aqui junto de vocês. Eu, que a vida inteira tive conversando com o povo brasileiro, não pensei que no dia de hoje eu poderia estar aqui, conversando com homens e mulheres que durante 580 dias ficaram aqui me mandando "Bom dia, Lula". Gritaram "Boa tarde, Lula". Gritaram "Boa noite, Lula". Não importa se estivesse chovendo, não importa se estivesse em 40 graus, não importa se estivesse 0 graus. Todo santo dia vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir. No dia seguinte, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula foi mais combativo e crítico ao governo. O ataque se baseou nos 3 principais pilares que sustentam o atual governo. O próprio Bolsonaro, a quem acusou de governar para as milícias, Sérgio Moro, apontado como um canalha, e Paulo Guedes, da Economia, acusado de ser um demolidor de sonhos. A reação de Bolsonaro veio pelo Twitter. Pela manhã, numa rede social, ele disse: "Amantes da liberdade e do bem somos a maioria. Não podemos cometer erros. Sem um norte e um comando, mesmo a melhor tropa se torna num bando que atira para todos os lados, inclusive nos amigos. Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa." E não foi só desse lado do tabuleiro que as peças de xadrez se moveram. Nessa mesma semana, Jair Bolsonaro anunciou a sua saída do PSL.
após vários atritos com o presidente do partido, Luciano Bivar, e outros membros do grupo. E mais, comunicou a criação de uma nova legenda, a Aliança pelo Brasil. O que a gente quer hoje é entender o que essas movimentações significam para o cenário político do país. A gente vai observar a polarização se acirrar ou o jogo vai mudar? A decisão do STF é resultado das instituições funcionando ou é mais uma movimentação política irresponsável? Quem são as forças disputando o jogo político? Quais são suas propostas? Quais são suas táticas para dominar o discurso público e as intenções de voto? Para entender isso, a gente chamou 2 cabeças brancas, 2 jornalistas que a gente admira muito e que a gente acompanha desde que a gente começou a aprender a ler. Então vamos começar primeiro com Reinaldo Azevedo. Seja muito bem-vindo ao Mamilos. Obrigado, Ju. Obrigado, Cris. Primeiro os mais velhos. Exatamente. Obrigado. Primeiro os mais velhos. É preciso ter, afinal, hierarquia. Claro. Reinaldo, para os jovens que nos escutam e que ainda não te conhecem, quem é você na fila do pão? Eu sou um liberal, um ex-trotskista, que começou a se converter ao liberalismo aos 21 anos, 22 anos. Depois virei o Beelzebub da esquerda, ou seja, fui considerado... Imaginava-se, Juca, que eu era o limite que a direita poderia ter no Brasil. Eu sou um liberal, tive muitas tretas com o PT, critiquei bastante o petismo. Agora, sempre tive um ponto de vista, e ninguém vai encontrar nada que eu tenha escrito diferente disso. Eu sou um legalista, no seguinte sentido: na democracia seguem-se as regras do jogo. Eu sou o idiota da objetividade liberal, isto é, tem Constituição? Tem. Foi feita a democracia? Foi. Então a gente cumpre. E se ela for ruim, a gente muda. Muda o que puder ser mudado, porque o que não puder ser mudado também não se muda. Aqui, na minha frente, o outro profissional que a gente tanto admira e trouxe para expandir essa conversa, por favor, Juca Kfouri, para quem não nasceu no Brasil, para quem não ouve rádio, não vê televisão e não lê, você vai ter que se apresentar. Quem é você na noite? Eu me apresento com muito prazer. Olha, eu sou um cidadão que começou muito precocemente na política por causa de uma intervenção autoritária que foi o golpe de 64. Eu tinha então 14 anos e não entendia bem, confesso a você, estava muito mais preocupado com o fato de o Corinthians estar na fila já há algum tempo sem ser campeão, né? Mas vi meu pai, que era um lincolniano, era um democrata, assim, até o último fio de cabelo, muito preocupado com aquilo. E a minha mãe dizendo: não, mas veja, o discurso do general Castelo Branco é um belíssimo discurso. E ele dizer para ela: Luísa, isso vai levar no mínimo 20 anos. Ele acertou quase na mosca, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu falei: meu Deus, o que será de tão ruim que pode acontecer aí na política que vai levar 20 anos e tal? E por influência de primos mais velhos, acabei entrando numa militância ainda meio sem ter muita consciência do que estava se passando, mais por indignação e sensibilidade do que propriamente por conhecimento das coisas. Mas de repente eu me vi, para você ter uma ideia, aos 17 anos de idade, ainda sem carteira de habilitação, dirigindo para o homem que era o braço direito de Carlos Marighella, da Aliança Libertadora Nacional. E enveredei por esse caminho. Nunca dei tiro, nunca peguei um revólver, mas participei de todo um esquema para tirar gente do Brasil, gente que caía, que era denunciada pela ditadura, que estava sendo perseguida. Fiz documentos, falsifiquei passaportes, levei gente para fora do país e dirigia para o velho Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, a quem devo minha vida. Em seguida, o velho Toledo foi assassinado sob tortura. Marighella já tinha morrido aqui na Alameda Casa Branca. Eu perdi completamente meus contatos com a LN. Isso me permitiu estar aqui conversando com vocês. Aí ingressei no Partido Comunista Brasileiro, também clandestino, onde fiquei até o Partidão se legalizar. Quando o Partidão se legalizou, por 2 razões eu caí fora. A primeira delas foi que o Brasil estava se redemocratizando e eu achei que jornalista não devia participar de partido algum. Em segundo lugar, porque não tinha graça nenhuma você participar de um partido legal. Não tinha. Bom, mas eu virei petralha graças ao Reinaldo. Sim, a culpa é minha. Sabe que situação? Em que situação? Porque até então eu era tucanalha. Eu virei petralha na primeira manifestação das panelas.
Porque eu moro em Higienópolis, Eita. que não chega a ser exatamente um bairro da periferia. Moramos... Pra quem não mora em São Paulo, ele tá Moramos em sendo bairro, altamente irônico. Irônico, É um dos bairros mais ricos de São Paulo, nobres, Com a diferença famílias que antigas há 2 da pobres cidade. que moram lá. Isso, nós dois. Eu e o Juca. O resto... Bom, e eu vi no meu prédio uma senhora com 2 filhos pequenos batendo panela na sua varanda gourmet, chamando a Dilma de puta e de ladra, quando ela apareceu em rede nacional. Bom, eu olhei para aquilo e eu fiquei absolutamente perplexo, indignado. Até porque o marido dela trabalhava para um dos principais corruptores do futebol brasileiro. E eu sentei-me e escrevi um texto no meu blog, esculhambando a manifestação das panelas, das barrigas cheias e das varandas gourmet. E usei a expressão elite branca, que infelizmente é atribuída por muitos ignorantes a mim, quando, até onde eu saiba, a expressão é do ex-governador Cláudio Lembo, que não corre o risco, um homem digno, decente, é um homem de bem, mas um conservador, que não corre o risco de ser taxado de ser um esquerdista. Bom, e a partir daí... E falou quando estava no governo, no exercício do governo de São Paulo. Exatamente. A partir daí, eu virei petralha. Peraí, diante dessas 2 biografias, eu espero nada menos que sair daqui com todos os problemas desse país resolvidos, ok? Resolveremos não todos. tem a menor dúvida. Por gentileza, eu não espero nada menos que isso. Basta que ele aceite a ser meu vice. Isso, serei vice. Então eu vou chamar o Juca para ser meu ministro. Então, peraí que nós vamos jogar a primeira questão para resolver aqui nessa mesa. Desde a eleição do Bolsonaro, a esquerda parece ter o samba de uma nota só, Lula livre. A soltura dele tem mais chance de criar uma agenda positiva de oposição ao governo, ou a tendência é substituir Lula livre por Lula inocente e continuar focado na figura do ex-presidente? Como que vocês entendem que vai se dar essa organização agora? Para onde ela tende mais? Ou tem uma terceira via? Nós estamos falando aqui numa quinta-feira, né? Pode falar isso? Pode. Quinta-feira, hoje é dia... 14. 14. Sexta, manhã, dia 15, sai minha coluna na Folha e lá num determinado trecho eu digo qual a importância da volta do Lula ao debate. O Lula recoloca no debate brasileiro uma parcela da população que está completamente fora dele, tá certo? Tá. Eu tô falando de quem? Tô falando dos pobres. Tô falando dos pobres. Puxa, mas um liberal tá falando... Não, mas quem disse que liberal quer matar pobre? Alguns liberais podem querer, eu não quero, né? Então a gente tem hoje uma agenda política reacionária, liderada pelo Bolsonaro, associada a uma agenda econômica que é considerada de bom senso, inclusive por alguns amigos meus liberais equivocados, ou que confundem liberalismo, de novo, com reacionarismo e economia, que exclui o pobre da equação. Vamos lá, eu dou exemplos. O Paulo Guedes, na proposta inicial que mandou de reforma do Estado, tinha pedido para incluir os gastos com inativos em saúde e educação como gastos correntes de saúde e educação. O tal do Bitar, o senador lá do Acre, que é o relator, ele falou assim, e depois combinaram de retirar isso. O tal do Bitar falou, não só vou recolocar isso, como ainda vou dizer que parte desse dinheiro também pode ir para a segurança pública. A hora que você colocar gasto de inativo como gasto corrente de saúde e educação, você simplesmente quebra um setor, aí quebra de vez um setor que já é péssimo, que já falta recurso, embora o Brasil tenha seja um dos únicos países do mundo, talvez o único que tenha realmente um SUS com pretensão de saúde universal, mas você tira o pobre da equação. O pobre foi retirado da equação porque parou o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Paulo Guedes teve uma ideia para retomar um emprego, desonerar a folha. Desonerar a folha, como vai ter perda de arrecadação, então ele decidiu cobrar previdência do salário e desemprego. Então, assim... Taxação da alta pobreza. Eu nunca tinha visto taxação, isso. Exatamente. Então, vamos taxar a fortuna? Não, vamos taxar a pobreza. E note, não que eu acho que taxar a fortuna seja fácil também, porque a França tentou e as fortunas saíram. Então, a equação é delicada, sim, mas taxar a pobreza eu nunca vi. Assim, de maneira pensada, taxar o desemprego, chega a parecer coisa de stand-up, entendeu? Parece que você está fazendo piada. Isso tudo sumiu do debate. Aliás, sumiu do debate da esquerda também excessivamente centrada no Lula livre. Porque ela está muito perdida, porque ela é muito pequena, porque ela está muito fragmentada. Então, Lula livre, eu espero que o Lula livre recoloque essas camadas e esses interesses no debate para colocar um pouco de freio também nessa sanha de desconstrução dos programas sociais que está em curso. Por exemplo, estão querendo... o Estado não precisa mais construir escolas.
Sim. Não é? Evidentemente, ninguém vai propor, nem presídios, porque de presídios nós continuamos a precisar. Veja como é curioso, eu vou fazer aqui um raciocínio. Eu me lembro lá atrás, e eu penso ainda hoje, a esquerda tem dificuldade de discutir segurança pública. Sempre que alguém vai discutir segurança pública, ela fala: o que falta é escola, o que falta é escola. Aí eu dizia: vamos parar de confundir escola com presídio? Sim. Eu quero escola para todo mundo, não sei o que. Presídio para quem comete falha, para quem é condenado, é para quem não sei o que. Pobre ou rico, não interessa. E agora eu vejo a direita dizendo assim: não, nós não vamos realmente confundir escola com presídio, nós vamos paralisar as escolas e vamos tentar construir presídios. Estabelecendo de novo, então, uma relação pelo avesso, pernóstica, entre escola e presídio. As elites brasileiras... Você falou isso agora porque virou comunista, que eu virei trotskista de novo, não sei se você sabia, né? Virei comunista. Você falando pro Fernando Haddad de que você tá à esquerda dele. Eu fiquei impressionado. No My News aquele dia eu tava um pouquinho. Então veja, mas você agora virou a direita que pensa no social? Bom, eu só entendo que se possa pensar em progresso econômico, em liberdade econômica, não sei o quê, se o objetivo for criar uma sociedade menos perversa, se o objetivo for criar uma sociedade mais igualitária, ou pelo menos que conceda qualidade de vida satisfatória para as pessoas. Ou então eu quero liberalismo para quê? Eu quero liberalismo porque eu gosto de ver pobres se fuder, né? É para isso que eu quero liberalismo? O de alguns pode ser, o meu nunca foi. O meu liberalismo é o seguinte: eu não entendo por que um país precisa ter estatal. Eu realmente não entendo. Acaba servindo sempre, serviu ao petismo para a malandragem, está servindo ao bolsonarismo para a malandragem. Então, eu acho que estatal é um desserviço para o país. Então, nesse sentido, eu não me alinho com a esquerda. Agora, obviamente, eu penso numa economia que inclua os pobres. Nós tivemos aí, saindo os dados do IBGE, pela primeira vez, negros e pardos, os negros, do ponto de vista sociológico, superam os brancos nas universidades brasileiras. Então, houve, de fato, um trabalho de inclusão aí, e eu temo que a direita brasileira se negue a reconhecer isso, aliás, está se negando a reconhecer, porque o liberalismo, aí uma coisa que diz respeito, digamos, ao meu campo de pensamento, os liberais no Brasil, lembra quando eu dizia assim, como é que é? Os comunistas lotam uma Kombi? Hoje, os liberais não lotam uma Kombi. O que nós temos é uma elite reacionária, antipobre, antipovo. O maior preconceito que há no Brasil não é o preconceito contra a mulher, não é o preconceito contra a raça, não é o preconceito contra nada. O maior preconceito que há no Brasil, e todos eles são horríveis, mas o maior preconceito que há no Brasil é contra pobre. Há uma certa concepção de que a pobreza existe e o problema não é meu. Então, o Lula volta e ele recoloca essa turma no debate. E é pobre porque é incompetente. Porque é incompetente. Você acha que o Lula, voltando, ele consegue articular para voltar às pautas que ele fez serem grandes no Brasil? Porque ele é reconhecido por isso. Eu acho que eu sou um sonhador, antes de mais nada, tá? Eu adoro uma utopia. E acabo pensando o seguinte: se você me perguntar, Juca, qual você acha que deva ser o papel ideal do Lula neste momento? Eu quero discordar de você, tá, Cris? Eu não acho que o discurso que ele tenha feito ao sair do cárcere tenha sido conciliador, nem em Curitiba, muito menos em São Bernardo. Eu até compreendo que ele tinha bilis para desafogar, vítima de uma injustiça já dita aqui com todas as palavras durante 580 dias, eu não aguentaria, eu tive lá com ele, eu não aguentaria ficar naquele cubículo em que ele ficou e que alguns cafajestes chamaram de sala VIP, que não tinha nada a ver com sala VIP, tá? Era um lugar claustrofóbico. Digo a você, eu não aguentaria 15 dias lá. Eu pediria para ir para um lugar que eu pudesse ver o sol, que eu pudesse respirar, que eu pudesse falar com gente, ficar numa cela, tá? Bom, mas idealmente eu imagino o seguinte: o Lula fazer o papel do conciliador, que ele tem capacidade para isso. A vida inteira dele conciliou. Aliás, a maior crítica que ele sempre recebeu à esquerda foi de ser conciliador, de andar de braço dado com o Sarney, com a ACM, com quem quer que seja. Estratégias dele, maneiras dele ver o mundo, maneiras dele entender a correlação de forças. Agora, o ideal para mim seria ele fazer esse papel dizendo com todas as letras: não sou mais candidato a nada a não ser a pacificar o Brasil, tá? Porque também esta coisa toda em torno dele, o tempo todo em torno dele, o torna padinciço. E padinciço não vai dar solução para o Brasil. A esquerda tem que qualificar mais seus quadros. Eu gosto muito de uma frase de um poeta pernambucano, que é pouco conhecido, devia ser mais, chamado Marcelo Mário Melo. Ele diz o seguinte: nós precisamos agora pensar numa frente tão ampla, mas tão ampla até
doer. Até doer. E é isso mesmo. O Brasil entrou numa onda que é impossível você conversar com as pessoas que não pensam igual a você. Mas nunca foi assim. Mas nem no Fla-Flu, nem no derby Corinthians e Palmeiras. E isso se espraiou para tudo. Então eu gostaria muito que o Lula tivesse esta compreensão, que agora que baixou a poeira, que ele já tomou a cachaça que ele tem direito, que ele já namorou... Eu queria namorar primeiro, você viu o que eu falei? Né? Mas é claro. 580 dias. É claro. Se o Lula realmente deseja e quer fazer uma frente ampla, vamos colocar que esse seja um dos objetivos dele agora. Cris, frente ampla não é uma frente de esquerda, hein? Exatamente. A pergunta é justamente essa. Isso. Quais as dificuldades que ele vai enfrentar? O que ele tem pela frente para montar uma frente ampla de doença? Pense em Ciro Gomes. Continua. Não, eu ia dizer assim, mais dificuldades à esquerda ele vai ter do que à direita. A direita tá doida por uma frente ampla. Deixa eu dizer uma coisa, eu quero pegar aqui o Juca e endossar. Nós não podemos correr o risco no Brasil de ter um choque entre dois demiurgos. O jogo do Bolsonaro é claro. O jogo do Bolsonaro, é claro, muita gente não entendeu quando eu falei até... Claro que o Bolsonaro aplaudiu a soltura do Lula. Claro. Se você quiser saber, mesmo o alto comando do Exército, que lá atrás estava assim, tá, nós temos, né, Juca? Temos fonte. Então, já falaram, pode soltar. Claro. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Ao contrário, vai acontecer. O Bolsonaro vai ficar feliz, porque ele vai dizer assim, eu sou o único cara capaz de vencer o mal, o comunismo, tem o polo negativo de novo aqui do lado. Não sei o quê, o polo negativo aqui do lado. Justamente no momento que ele estava começando a ser cobrado. Esse Luciano Huck aí tá tentando ganhar uma parte da direita, eu vou tirar ele do jogo. O Dória tá tentando ser o Bolsonaro Nutella, eu também tiro ele do jogo. E, portanto, volta ao bolsonarismo raiz, que sou eu. Né? Só eu tenho legitimidade para combater esse cara. Se o Lula cai no jogo da polarização, e de fato, por exemplo, eu não sei porque Katsu o Lula tinha que citar, veja, uma coisa é ele citar o povo do Chile insatisfeito com o neoliberalismo chileno. Outra coisa, na hora do discurso, fazer que nem o Chile, e não sei o quê, não é só se defender, também é atacar. É claro que o Lula não está querendo a confusão, porque ele não é burro nem nada. Se a coisa que o Lula nunca foi é burro. Agora, é o tipo de discurso que só fornece milho para o inimigo. Então, não precisa. Eu acho que chegou a hora de o Lula conversar, se ele quiser, né? É preciso ter um líder que recupere e resgate o espaço da política. Isso. Quem vai ser? Então, mas assim, eu acho que ele. Isso é uma dificuldade que não é brasileira. No mundo, a gente está encarando um tipo de discurso que é antipolítico e um tipo de debate e de eleição tal que é antidemocrático. O Pablo Hortelado, ele mostra isso em gráfico, belamente, assim. Ele puxou os grupos de Facebook e ele mostra. O cara é corintiano e, ao mesmo tempo, também é liberal e, ao mesmo tempo, também acompanha grupos LGBT, por exemplo. Isso era possível em 2014. Você tinha os grupos de afinidade, eles se cruzavam, as pessoas transitavam entre vários grupos. Um ano depois, você tem um achatamento e um distanciamento para polos mesmo. E você enxerga que, assim, se eu sou feminista, automaticamente eu não posso ser liberal. Eu não curto nenhuma página liberal. Se eu sou corintiano, automaticamente eu sou, sei lá, de esquerda e eu tenho que curtir páginas de vegetarianismo e não posso nada anticrime. Então, enfim, as coisas se polarizaram de uma forma que não permite diálogo. O Lula vai entrar nesse cenário e dobrar a aposta, que é: eu vou jogar esse jogo e vou te ganhar nesse jogo. Esta sempre foi a grande habilidade. O Zé Alencar foi vice do Lula. E eu vou lhe dizer mais. Grande parte das bobagens que fez e que permitiu que fossem feitas está diretamente relacionada a esse lado da personalidade dele. De nenhuma liturgia do cargo, de vem a mim todo mundo, de bater na barriga das pessoas, de vender uma intimidade que não poderia, que virou promiscuidade, e que na hora do pega pra capar, evidentemente que esta elite que não tá aqui desde ontem, o Lula estava no poder, estava no governo desde ontem. A elite brasileira não. Deu-lhe um pé na bunda. Jogou-lhe pra fora da mesa, evidentemente. Mas por quê? Porque era assim. Olha, Dona Marisa avisou que, olha, veio aqui o Marcelo, achou muito ruim esse sítio aqui. Eles querem dar um tapa. Eu tô preocupado com isso. Vai lá dar um tapa no sítio. Uma porcaria de um sítio. Ou uma porcaria de um triplex. Como o Reinaldo disse, não tem prova de nada. Mas precisava. É claro que não precisava.
alimentou. Por quê? Porque ele sempre fez isso. Ele é isto. Ele pode voltar a fazer isto sem fazer... A parte virtuosa disso. Exatamente. Isso. Se ele embarcar nessa radicalização, e eu vejo alguns petistas que estão doidos para isso, Exato. Claro. que é de uma estupidez supina. Heróis com o pescoço alheio. Isso, exatamente. Estão doidos para isso, porque eu aqui, vou falar assim, lá tá o Reinaldo agora vai bater na esquerda. Não, só quero dizer o seguinte, houve um tempo que a esquerda tinha hegemonia nas redes sociais. Todos nós vivemos isso. E eu sei o que é você não ser hegemônico nas redes sociais. Eu sei. Botaram, você está falando? Botaram a foto do meu prédio na internet. Deram o meu endereço. E disso pra lá, as coisas que falavam das minhas filhas, da minha mulher, da não sei o quê. Não é fácil. Não é fácil. Em 2006, eu operei 2 tumores da cabeça, por isso que eu ando com o chapéu, porque as pessoas olhando pro buraco da minha cabeça e não prestam atenção no que há lá dentro. Entende? Sim, tão virtuoso. Tinha um blogueiro, não vou falar o nome dele, mas tinha um blogueiro que servia ao palácio e disse assim, sabe por que Reinaldo teve câncer na cabeça? Nem era câncer. Sabe por que o Reinaldo teve câncer na cabeça? Por causa das coisas que estão dentro da cabeça dele. E eu tenho a certeza, né? E depois eu continuei a escrever e eu tenho a certeza. Arrancaram o cérebro e largaram os tumores. Isso lá atrás. Então, quando a esquerda era hegemônica, ela também pintou e bordou. Os blogs para bater nesse, para bater naquele, para bater na imprensa, para bater de novo a imprensa. Esqueceram, isso eu disse aquele dia lá acho que eu disse aquele dia lá no auditório. Eu falei sim, no auditório da São Francisco. Quando a gente fez... homenagem ao Glenn Green. Homenagem ao Glenn Green. Estávamos lá escutando vocês. Muito obrigado. Esqueceram que a direita também é disruptiva. Ela sabe fazer discurso disruptivo. Com uma diferença. O discurso disruptivo da esquerda requer um certo engajamento informado, ainda que seja informação de bosta, muitas vezes. Vamos lá, a igualdade, a não sei o que tal. A direita não. A direita pode falar em nome de uma tal maioria silenciosa que é todo mundo. Né? Então é assim, você foi mal sucedido no seu emprego, você sabe o que é? É porque existe no Brasil essa política socialista que está acabando com tudo e você tem que... E aí você engaja o sujeito que nunca foi militante de nada. Ele nem tem um grupo organizado com quem conversar. A brincadeira que eu faço, que é uma coisa assim horrível, Humberto Eco escreveu sobre isso, né, sobre esse destampatório do bueiro do capeta, a idiotia que vaza. Aí eu brinco assim, é o sujeito que pega, dá comida pro gatinho, chama a mulher de mozão, cuida da criança. Comunga aos domingos. Usa bermuda com cinta e aquele mocassim e camisa polo dentro da coisa. Ele merecia ser fuzilado por isso. De qualquer modo. Tô brincando, gente. Assim, essa pessoa doce ajuda a velhinha a atravessar a rua, mesmo que a velhinha não queira, ele vai lá, não, vamos atravessar. Ele vai pro Facebook e vira genocida. É isso. Ele vira genocida. É isso. E ele não quer nem saber, ele tem que matar mesmo. Por quê? Porque é tiro... Então, quando você fala assim, não, mas você não pode, o sujeito matou, não sei o quê, vai ser preso, julgado. Não! Quer dizer, ele pode matar sem julgamento, então ele merece julgamento? Note, virou uma coisa assim, hoje tem espaço para dizer isso. E tem pilantras que exploram esse sentimento da pessoa que está desguarnecida, da pessoa que não tem o Estado Nesse que particular, ajuda. né, Reinaldo, não é apenas pelas redes sociais, é também quando em grupo, que de alguma maneira anula a individualidade. Porque o que me chama muito a atenção é isso. Nunca ninguém sozinho me parou para fazer uma ofensa. Ao contrário, pede para fazer selfie, diz que eu represento, que não sei o que tal. Agora, em grupo, já. Viram uns hooligans, adolescentes. Nós estamos numa adolescência ideológica. Assim. Ninguém sabe direito que... Se você parar e conversar com o cara e falar, mas escuta, você acha que realmente é isso? É isto. Você faz palestra para 400, 500 pessoas, ninguém levanta e diz, não, isso que você falou é uma bobagem. Não. Quer dizer, você pode dizer, bom, mas vão ver as suas palestras as pessoas que concordam com você. Não necessariamente. Não. Até porque, às vezes, você vai fazer palestra em faculdade de jornalismo, é obrigatório que a classe assista para fazer trabalho, não sei o quê. Não aparece. Mas virou as costas nas redes sociais, aí ela aparece. Tá, mas esse público, eles têm representante hoje no governo. Porque a gente tem um discurso muito sério, muito totalitário e que alimenta isso, né? Com gestos, com falas. De novo, pegando na frente ampla.
Para formar uma frente ampla, também há de se conversar com pessoas que têm um discurso diferente. Quem são as peças desse xadrez? Com quem Lula tem que sentar? Essa direita que quer uma frente ampla, essa direita possível, essa direita que respeita a legalidade, o que tem que se mover nesse tabuleiro? E quais são os entraves? O Ciro não tá magoado demais? Dá para sentar com o Ciro? O Ciro tá magoado demais. O Ciro é uma questão... Eu não sei o que o Reinaldo acha. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho o Ciro um brilhante analista. Ponto. A incapacidade do Ciro de ficar amigo de 3 pessoas ao mesmo tempo e manter essa amizade por 15 dias é uma coisa que eu não consigo entender. Mas deixa de ser bestado, rapaz. É isso, entendeu? Nem filho único ele é, porque às vezes filho único tem essas coisas, né? Mas não tem lá o irmão dele que a gente conhece. É uma coisa impressionante. O Ciro é a pessoa, assim, concorde ou não com ele, discordo frequentemente, mas o Ciro é a pessoa capaz de falar com uma clareza. Meu Deus, didático. Ele tem um discurso que, assim, eu até brinco, ele pega, larga um pedaço da oração principal lá em cima, mete 500 intercaladas e depois volta. É isso. É uma coisa assim, já leu Ariano Suassuna, eu respeito todo mundo que leu Ariano Suassuna, eu achava que eu era o Juca 2 e mais uns 3, e agora somos 4, que leu o Romance da Pedra do Reino, que é assim, que você tem que ler com uma enciclopédia do lado para entender. Leu, ele é um cara instruído. Agora, sim, ele foi sacaneado pelo PT algumas vezes, fizeram ele mudar o domicílio eleitoral para cá, deram um passa-moleque nele. Agora, todas as vezes em que alguém acreditou que o PT poderia abrir mão de ter a candidatura majoritária à presidência, eu dizia assim, bobinho. Que fofo. Que fofo. Quando o PT vai fazer isso? Nunca, né? Nunca vai fazer. Então, assim, teve isso. Agora, eu acho que está no momento agora, ele está num momento muito figadal. Veja, ele elegeu Lula como alvo neste momento, eu considero... Veja, não é que eu não vou falar se está certo ou está errado, que fica um juízo moral. Eu considero contraproducente para ele. Claro. Para ele. Tanto que nessas pesquisas todas, claro, são precoces e tal, ele não aparece como um player. Pô. Entendeu? É para ele. Então, mas você falou mesmo, Juca, já estava na pauta, mas você traz isso. O Lula está inelegível. Você fala que o Lula deveria se declarar que não é essa pretensão, que não é isso, que ele tem que ser o mentor mesmo, a figura que vai costurar. Então, vai pro conselho. Ele não tem que... Exato. Ok, se não for para ele, quem é que tem no jogo? Que possibilidades que a gente tem? Que projetos de país que a gente tem? Para onde a gente vai? Aqui vamos entrar num campo e imediatamente vamos divergir. Ótimo. Mas esse é o momento bom do programa. Exatamente, vamos lá. Vamos divergir. Tá tudo muito fácil. Eu, por exemplo, fico encantado com as coisas que leio, que ouço, e já o entrevistei, desse governador do Maranhão chamado Flávio Dino, que tem um grande impedimento, ser do PCdoB, que não faz mais nenhum sentido, né? Quer dizer, alguém ainda existir no Brasil, o Partido Comunista no Brasil, com todo o respeito pela história e haja respeito, estava na hora de... Não tem mais sentido, quer dizer, você... É que a gente não engoliu ainda o relatório do Khrushchev. Né? Mas é um cara que com lastro, o cara que foi presidente da Associação dos Juízes Federais do país, é um cara bem formado, é um cara que foi vítima de grandes sacanagens do PT, que apoiaram a família Sarney e em vez dele, ele foi capaz de ter atitude generosa. De novo, vou dizer pra você, eu sou um sonhador utópico. Eu acredito muito na generosidade. Tá, mas pra onde, peraí, você tá falando um, eu vou querer que o Reinaldo fale outro, mas assim, pra onde ele vai nos levar, o que eu quero dizer é assim, a gente acabou de fazer um programa sobre ditadura. Antes desse programa de ditadura, a gente fez um giro de América Latina, mostrando o telhado de palha de todo mundo queimando. E eu perguntei, o que a gente fez de errado como América Latina? O que aconteceu de tão errado? Então é isso. O que eu quero é, Flávio Dino vai nos levar pra onde? Qual é a visão dele? Isso aqui é o que a gente é. Aqui é onde a gente quer chegar e o caminho é esse aqui. Qual é a visão do Flávio Dino? Eu acho que o Flávio Dino, embora sendo do PCdoB, tem uma visão a longuíssimo prazo de pensar não na Coreia do Norte, mas na Dinamarca. Mas como é que o Brasil sai de Brasil para Dinamarca? Mas isso é uma construção de anos que você não vai ver nem seus netos. Nem seus netos. Deixa eu te contar uma história. Um dia eu fui à Dinamarca, um dia eu fui a Copenhague com a minha mulher e com a minha filha. Tomamos um ônibus ali de turismo. A guia de turismo nos informa, ao passar por um prédio enorme, que ali era o Congresso Nacional da Dinamarca. E ela diz, nossas leis são muito pouco impositivas, elas mais recomendam do que impõem. Legal. Aí segue o ônibus, outro prédio enorme, diz, aí é o nosso maior hospital público. Não sei se vocês sabem, dos países da Europa avançada, expressão que eu jamais tinha ouvido, dos países da Europa avançada,
a Dinamarca é o que tem a menor expectativa de vida. E fez um silêncio de uns 10 segundos. Você não ouviu errado, eu disse a menor expectativa de vida. Sabe por quê? Porque nós dinamarqueses gostamos de beber e de fumar. A gente é um povo muito alegre. Não culpe o nosso serviço de saúde pública. É isso. É claro, é uma construção que vai levar muito tempo. Mas eu acho que tem que apontar para isso. Porque apontar para isso é você incluir os pobres. O que você não pode é pensar num país que não inclua os excluídos. Não pode. Este é o grande mérito do governo Lula. Este foi o grande mérito do governo Fernando Henrique. Queiram ou não, os que não gostam do Fernando Henrique, entendeu? Eu me lembro da Copa do Mundo de 98 na França, numa mesa com Clóvis Rossi, Martina Suzuki, Jânio de Freitas, Carlos Heitor Coni, que eu brigava com eles, porque eu dizia... Estavam ridicularizando a história de que o frango tinha entrado na dieta do brasileiro e que tinham incluído... Era um dado do IBGE daquele tempo, ali, 22 milhões de... E eu disse, escuta... mas o Proero... Não, o Proero é uma outra coisa. Depois a gente discute o Proero. Eu topo discutir o Proero. Desde que vocês admitam pelo menos isso. Isto aqui é um baita gol do governo Fernando Henrique. Não é possível que a gente... E, infelizmente, a nossa elite não dá bola para isso. Veja, eu não tenho nada contra o Flávio Dino, não. Eu só acho que, por exemplo, a esquerda, você tem, e o Lula tem à disposição um nome como Rui Costa, da Bahia, que é um petista, mas assim, não vai socializar nada, não vai... Tá. Ele faz um governo virtuoso na Bahia. Camila Santana faz um bom governo no Ceará. O Lula tem nomes à esquerda, se ele quiser começar a construir. A elegibilidade dele é um troço complicado, mesmo que o Supremo venha anular o processo. Eu acho que tem de ser anulado o processo do apartamento, por suspeição de Sérgio Moro. Ele ganha a elegibilidade agora, mas a eleição vai ser em 2022. Até lá, Sim. Enfim, nós temos aí, e o judiciário hoje vive uma situação complicada. Então, note, ele tem um caminho, ele tem nomes, se ele quiser, tem que começar a conversar com liberais, tem que começar a conversar com Não, mas na pessoas... sua visão, quem que você acha que tem um projeto, ou que tem uma visão, ou que poderia construir... Quem deveríamos estar de olho? Não, eu acho que o Rui Costa é alguém a ser observado, eu acho que o Camilo Santana é alguém a ser observado. Não tem a questão, de novo, Reinaldo, de serem dois nomes do PT? Quer dizer, não está na hora do PT. Não, é que... Nós não acreditamos que um dia ele faça. Eu tô aqui falando assim, no campo do petismo. É que, Juca, eu tô sendo assim, de um realismo extremo. Eu duvido que o PT um dia apoie alguém que não seja do PT. Ah, bom, sim. Isto eu acho que não acontece. Daí a dificuldade. Parece que vai apoiar o Freixo para prefeito no Rio. Mas aí, assim, é um apoio, menor. Digamos, a alguém... Menos importante. Tá. E alguém à esquerda do próprio PT, sim, é uma coisa possível, e também para o Rio, enfim. Né? Agora, a presidência da República, acho difícil. Então, acho que tem esses nomes. Agora, o PT o Lula Onde tem... o Haddad entra nessa conta? Gosto muito dele, mas eu não acho que ele encarne esta coisa de ser o homem da solução. E acho que tem uma coisa aí, quer dizer, puramente tática ou quase estratégica, porque ainda está no longo prazo, dos 45% dos votos válidos quem deu quase todos os 45% dos votos válidos do Haddad foi o Nordeste, né? Que nem sabia que o Haddad chamava de Andrade, não sei o quê. Portanto, virou ali uma área de resistência ao não bolsonarismo. Veja, não vou falar em esquerda, ao não bolsonarismo. E, em certa medida, continua, porque o Nordeste continua a ser uma área estranha para o Bolsonaro. Sim. É outro país. Sim. Veja essa coisa do óleo, o tempo que demoraram até acordar para o tamanho do problema. Então, acho que tem de vir de lá. Se você quer a novidade na política, acho que ela tem de vir de lá. Muito bom. E não, de novo, do Sudeste, do sei o quê, porque esse eixo mudou. Eu acho que essa gente precisa ter a devida representação. Eu não custa lembrar que o nosso presidente chama nordestino de os cabeças chatas e ele acha a piada engraçada. Ele fala, ele ri e ele acha que é bacana, né? Então acho que tem Como isso. Ele acha japonês, tem pinto pequeno. Isso, e aí ele vai. É um desastre. O Juca falou uma coisa do Fernando Henrique que também acho que a esquerda tem de aprender. E aí o próprio Lula tem muito... Vamos lá, se a gente vai à gênese desse negócio, nós e eles... Falei isso pra Cris. Cada vez que o Lula se referia ao governo Fernando Henrique como herança maldita, eu ficava muito irritado. Não porque, não, tem especial apreço pelo Fernando Henrique. Acabei de discordar dele esses dias aí. Não é isso. É que era mentira. Era mentira. Não tinha herança maldita. O Fernando Henrique fez algumas coisas fundamentais para o Brasil que o Lula manteve. Né? O plano real
que botou a economia nos eixos, foi a base, inclusive, da redistribuição de renda que o Lula operou. Mas, Reinaldo... Agora ficou aquele negócio de herança maldita, de nós e eles até e tal, o Henrique Meirelles, quem o Lula queria que fosse o ministro da Economia da Dilma no segundo... Entendeu? Para mim, a questão toda, como estou aqui representando a frente ampla até doer do poeta pernambucano, Cris, eu te faço uma pergunta. E eu tenho feito essa pergunta para as pessoas que eu entrevisto. Essa ideia de cada um de acordo com suas possibilidades, a cada um de acordo com suas necessidades. Esta é uma ideia comunista ou esta é uma ideia cristã? Ou democrática? Ou democrática? Toda essa história que a gente está falando de transitar entre os poderes e transitar entre encontrar um modelo equilibrado de acesso e sustentável de acesso, eu acho que é justamente na confluência dessas três coisas que a gente está falando. Que é um modelo que a gente não consegue estabelecer porque a gente não trabalha nada em longo prazo. A gente trabalha com o imediatismo do agora e todo o processo que vem no depois é para desconstruir o que foi feito. Essa crítica muito pertinente do herança maldita. Agora a gente tem os 13 anos que foram destruídos o Brasil, que é uma nova mentira. Então a gente passa por processos de desconstrução e nunca de construção. Então a confluência dessas três coisas que você me perguntou, eu acho que é aqui que a gente resolve. Não, eu evoquei esse negócio do Lula da herança maldita, porque assim, isso ele repetiu isso já, presidente da República, muitas vezes. Então pela primeira vez estamos fazendo isso, pela primeira vez estamos fazendo aquilo. Esquecia, por exemplo, que o Plano Real, ao acabar com a inflação, incluiu um monte de gente na economia. Sem dúvida. Então, assim, o plano dele de alguma redistribuição de renda foi mais amplo, sem dúvida, do que o do Fernando Henrique, porque pôde ser. Entre outras razões, porque você tinha conseguido controlar a inflação. Por isso que é tão importante que uma liderança que não seja Bolsonaro hoje e tal, consiga transitar pelos vários grupos. Qual que é a direita possível dentro desse cenário? Quem são os nomes da direita possível dentro desse cenário? Quem que consegue ser atraente? O que eu entendo é o seguinte, fazendo um exercício de alteridade que a gente sempre faz aqui, é assim, eu tenho uma visão de mundo e eu tenho uma visão de quais são as respostas e do que me interessa. Eu posso acreditar que, já teve 13 anos da minha visão, que não é o PT, mas teve 13 anos de visão de esquerda, eu posso falar assim, bom, é democrático que se tente outra coisa. Tá certo, existem pessoas que não veem um mundo como eu, existem pessoas que querem outras coisas, que vão para outros lugares. É legítimo que se queira tentar outra coisa. Sem dúvida. Para as pessoas que querem outra coisa. O que não significa achar que a terra é plana. Exato, e que não querem autoritarismo, que querem continuar no meio democrático, que alternativa existe? Eu não quero Lula, eu não quero esquerda. Que alternativa não burucutu existe para quem é conservador, para quem quer outras pautas que não as minhas? Luciano Huck, minha filha. Luciano Huck. É mesmo, Reinaldo? Olha, se ele perdeu o medo de perder o salário da Globo, porque depois ficar sem caso perca a eleição, estou fazendo uma piada, mas enfim, ele é uma alternativa, ele está querendo ser uma alternativa centrista. O Dória quer ser uma alternativa à direita, até onde sei, não disruptiva, né? Ele não tem fala um monte de coisa com a qual eu não concordo, mas até onde sei está ali dentro do escopo democrático. Outros, o Ciro, no campo da esquerda, postula... Mas ela perguntou, né? A direita. Agora, a direita são... Vamos pensar em partidos? Tem um monte de gente no PMDB com a qual o Lula conversou, que ele pode voltar a conversar. Tem um monte de gente no PP, tem um monte de gente no PR, tem um monte de gente não sei o quê. Mas se consegue atrair essas pessoas desesperançadas, tem alguma liderança? O que eu acho é o seguinte, quem eu consigo conversar, quem eu consigo atingir, não me parece hoje que votaria no Bolsonaro. Eu não estou falando com essas pessoas. Então, quem é que fala com as pessoas que veem no Bolsonaro, no que ele propõe hoje, nesse partido que ele criou, da Aliança Nacional, uma possibilidade? Quem é que desidrata esta possibilidade? Esta possibilidade não tem de ser desidratada, não pode deixar que ela se hidrate. Essa possibilidade, ela pega hoje 10, 15% do eleitorado. Isso é fato? Isso é fato, segundo o cruzamento que o Datafolha fez, de convicção mesmo. Quer dizer, o cara que é bolsonarista porque é bolsonarista. Ele tem aquilo, as soluções simples e erradas para problemas difíceis, as pessoas querem aquilo, e acabou a coisa de 10, 15%. Isso me anima, eu acho esse número pequeno. Não.
É gigantesco. Para pôr no segundo turno é tranquilo. É gigantesco, porque aí basta você ganhar estratos intermediários. Nós estamos falando de gente militante. Militante no seguinte sentido, que vai encher o saco da tia, do tio, que é isso mesmo, que acredita, não sei o quê, papapá. Nós temos 210 milhões de habitantes. Se ele tiver 10% da população absolutamente convicta, você está falando de 21 milhões de pessoas. Crendo convictamente naquilo, se você pega o primeiro manifesto do partido, eu nunca vi isso, Juca. Eu nunca vi um partido cujo primeiro manifesto diz ser o partido de um homem. Diz, é o partido das pessoas leais a Bolsonaro. Quando o Getúlio, quando acaba o Estado Novo, que se formam dois partidos, o PSD e o PTB, os dois getulistas, um era lá das elites agrárias, ou da elite urbana, PTB, trabalhadora, leis trabalhistas. Eu fui ler os documentos, nenhum fala somos o partido do Getúlio, nem do Getúlio. Esse assim, nós somos o partido do Bolsonaro. E nosso objetivo, veja, não tem nada lá que não seja, nosso objetivo é caçar os larápios. Tanto é que o Flávio Bolsonaro logo se apressou em sair do PSL, porque ele quer entrar logo nesse partido. Claro. Ele quer entrar logo num partido cujo objetivo é, primeiro, caçar larápio. Claro. Tem 10% o Queiroz das pessoas... O Queiroz, ele vem, claro. Vem. Não, também é outra pessoa. Assim que ele apareceu. Né? Assim, ajudou muito a caçar larápio naquele tempo lá na Assembleia. Então, assim, você ter 10% que acredita nisso, você não pode hidratar isso. Se você começa a fazer o discurso da radicalização, do ódio, da exclusão... Outro dia um cara começou assim comigo no chat ali, eu fazendo programa, dizia assim, você que começou tudo isso, você não quer... Como que ele disse assim, você defende que o Lula, que não tem prova contra Lula, agora, só por oportunismo. Eu disse, caralho, que oportunismo tem? Eu fui um cara, conheci o cara de direita e tal, o Bolsonaro acende, eu encho a cara do Bolsonaro de alegria, bato no Bolsonaro, não quero saber. Falo que o Lula não tem prova com o Lula. Eu falar que não tem prova com o Lula, que vantagem me traz, objetivo? Eu bater na Lava Jato, que vantagem me traz? Objetivamente, ao contrário, eu perdi 2 empregos por causa disso. Então, se você der vazão a esse discurso do ódio, aí, querida, aí tá fazendo o jogo do Bolsonaro. Aí tá fazendo o jogo do Bolsonaro porque eu insisto, entender... Isso aqui a própria esquerda até hoje também não entendeu, os esquerdistas. Entendeu o mecanismo da esquerda para dar resposta a problemas é muito mais complexo do que o mecanismo proposto pela direita. A cabeça da esquerda é sempre uma cabeça assim que usa a tabela no jogo de basquete, você entendeu? Você tem que primeiro bater aqui para depois a bola cair ali, porque você tem que entender que o crime, na verdade, decorre das questões sociais, porque como há muita pobreza no Brasil e não sei o que, e tem... E aí a pessoa sem educação, morando mal, com uma família desestruturada, foi e cometeu o crime. Aí, para entender isso, assim, você já tem que ter uma adesão prévia a um ponto de vista mais ou menos complexo. A direita tem uma resposta simples para isso. Ele matou? Matou. Então mata ele. Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Direitos humanos para humanos direitos. É isso. Então, assim, eu vejo a dificuldade... Isso eu tinha lá atrás, quando eu digo lá atrás, quando assim, o Reinaldo direitista. Quando eu falava assim, queridos, as cadeias têm de respeitar os direitos humanos. Isso. Aí dizia assim, mas direito humano para bandido? Não, direito humano de bandido. O que quer dizer isso? O cara é bandido, ele está preso. Ele não vai passear, ele não vai sair tomar um café, ele não vai. Não vamos ter viagem, ele não tem. Ele vai ficar preso lá, ele vai tomar banho de sol em horário não sei o quê. Então, ele já tem uma rotina que é muito diferente da rotina dos homens livres. Agora, ele não pode ser torturado, ele não pode ser currado, ele não pode ser extorquido, ele não pode ser... Isto são direitos humanos para bandidos. Acrescente a esta discussão... Chega mais perto, por favor, Ju. Acrescente a esta discussão a dificuldade de alguém como eu e meus irmãos, que perdemos o nosso pai a tiro num assalto a meio-dia na porta da casa dele, numa ruazinha sem saída do Itaim Bibi, doutor procurador de justiça. Ser secretário da Segurança de São Paulo, então, ou ter sido Coronel Erasmo Dias, e te chamar na Rádio Globo de sangue de barata, covarde. Covarde, que não tem coragem de defender o próprio pai. Exatamente, porque começou uma nova campanha pela pena de morte nos programas policiais, Afanásio Jazade, não sei o que e tal, e a família era contra. Então você imagina a dificuldade. Aliás, que foi. É um caso clássico e dramático, porque ó, você falando isso até assim, me emociona. Veja só, porque o Juca é um caso clássico daquela coisa que você fala assim, não, mas você não pode executar. Quero ver que se fosse com seu pai. Exatamente. Quero ver se fosse... E no seu caso, quando alguém falasse, você falasse assim, não foi. Foi com meu pai. Foi com meu pai. Foi com meu pai. Então você explicar isso
já demanda um tempo enorme. A direita explora o sentimento do medo, o argumento ad terrorem, né? Que é um clássico da argumentação, que é impingir medo às pessoas e a resposta direta. Tudo é mais simples no mundo bolsonarista. Matou, morre. Como é que é quando teve aquelas degolas em Altamira? 58 pessoas? 16 pessoas, 58 mortes, 16 pessoas degoladas. Sim. Foram perguntar para ele entrando no carro, disse assim, ninguém foi perguntar para a família daquelas pessoas que eles mataram o que estão achando disso. Em última instância, ele estava dizendo, dane-se, é assim mesmo. Tinha algum inocente ali? Não. Tem algum inocente? Pronto. Não, teve essa pergunta, tem algum inocente ali? Isso. É bandido batendo bandido. Se é bandido batendo bandido, por que a gente tem que se meter? Uma vez ele disse isso, aquele negócio de presídio e tal, não tá lá à toa. E aí, assim... Ele fez a defesa das milícias baianas, né? Fez. Não, disse que queria contratar para o Rio de Janeiro. Queria contratar para o Rio de Janeiro. É tudo mais simples, claro. Então aí eu, no rádio, em todo canto, e há muito tempo faço isso, né? Desde que eu era o Beelzebub da direita, aí eu dizia assim, me apontem um único país que maltrate seus presos, que trate bem os cidadãos comuns. Não existe. Não existe. Ok, você está falando que é muito mais fácil a campanha, o discurso do Bolsonaro, porque ele dá resposta simples para problemas complexos. Isso. Então, um mundo que aumenta a complexidade cada vez mais... Só para que não me abusem de roubar a frase alheia, é uma frase do Mencken, tá? Jornalista americano, que você não fala assim, agora ele tá fazendo de conta que é dele. Já falamos muito isso aqui no mundo. Mas porque quanto mais complexo o mundo ficar, maior é o apelo da simplicidade, mais a gente vai buscar pela segurança da simplicidade. E junta isso com o poder que ganhou rede social para definir eleições como arena de discurso político, que a gente vê que o jeito que o algoritmo funciona é para justamente levar para o discurso mais simples. Nessa arena, nesse jeito de debate, ganha quem tiver o discurso mais simples. Se a arena primária de debate público fosse um podcast, por exemplo, eles seriam neutralizados facilmente, porque são discussões longas, discussões que são debates pensados. O meio propõe a conversa, o meio possibilita a reflexão, o meio convida ao aprofundamento. Mas não é o podcast a arena do debate público, não no Brasil, no mundo. É o WhatsApp. Da sua tia. Aí eu te pergunto para vocês, que não vêm de hoje, já viram o mundo mudar milhares de vezes. Como é que a gente sai desse enrosco? Como é que a gente faz ideias complexas? É o que eu ia falar. O Juca estava lá na Revolução Francesa. Não, que isso. Como é que a gente vira esse jogo e qualifica o debate público para que a gente possa sair dessas respostas tão simplórias? Para que as pessoas que acreditam nelas compreendam que elas sempre vão nos levar para o caminho errado. Então, aí eu acho que é uma mistura de atitudes. Mas, entre elas, necessariamente, a volta, para usar até de alguma maneira o lema, o slogan do programa, tem que ir de peito aberto conversar com as pessoas. O homem a homem, a volta do comício, a volta da conversa nas cidades, nas comunidades, isso tudo se perdeu, se esgarçou. Eu sei que é muito difícil você pensar em recuperar isso quando no seu telefone você tem tantas facilidades para conversar com tanta gente sem sair do lugar. Mas eu acho que a gente recupera a capacidade de fazer política no sentido daquilo que a política tem de mais bonito, que é da conversa entre as pessoas, ou então a gente marcha inexoravelmente para o domínio dos Trump, dos Bolsonaro, e aí a barbárie se instala. O Natal não deveria ser cancelado, Reinaldo? A galera que fala, tem 2 natais já que eu não vou encontrar a família, e aí, o pessoal vai ter que encarar? Eu achei esse meme maravilhoso. Você, agora que eu tô fazendo as pazes... Começou tudo de novo. Começou tudo de novo. E aí, o Natal deve ser cancelado ou não? Não cancela, não. Tenta conversar ali com as pessoas. Olha, deixa eu dizer sobre isso. Acho que isso é importante, retomar esse espaço da convivência. O que resta de imprensa profissional, e ainda resta muita coisa, tem de criar um filtro. A verdade é que, infelizmente, a imprensa ela acabou ficando muito rede social também, às vezes, né? Com essa coisa do imediatismo e tal. Precisa cair menos nos truques das redes sociais
termos de criar mais instrumentos de checagem de informação. Eu estava vindo para cá agora, tem uma campanha pelo impeachment de Gilmar Mendes, depois desse negócio da terceira instância, que já tem 1 milhão e não sei quantos. Aí essa ferramenta foi lá, ferramenta técnica mesmo. Sabe quantos são os tweets originais, verdadeiros, pedindo impeachment do Gilmar Mendes? Acho que 1.124. Quer dizer, multiplicou Que sensacional. O resto são bots que estão... Maravilhoso. São bots que estão... 1.124. E parece um negócio assim que é Mas é a uma capacidade avalanche. de criar ruído e atrapalhar o debate. Exatamente, é isso. Aí, assim, eu acho que a imprensa tem responsabilidade enorme em recolocar um pouco as coisas no eixo. Eu falo, viu, Juca, eu fico assim um pouco estarrecido, esse negócio da segunda instância, terceira instância. Eu fico estarrecido quando eu vejo a própria imprensa, colegas nossos, que se negam a enfrentar o seguinte texto complexo. Está ali escrito na Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Cláusula pétrea da Constituição de 1988. Isso. Inciso 57 do artigo 5º. Segundo, o inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60. Todo o artigo 5º é cláusula pétrea. É isso. No mesmo artigo 5º tem liberdade de expressão, direito à propriedade, Outro meme muito direito bom. à herança. Outro meme muito bom sobre isso foi do Gaiato, que escreveu: não, o STF limitou-se a mostrar que sabe ler. Isso. Sabe ler. Isso, sabe ler. 6 ministros do STF, felizmente, sabem ler. Eles leram ali Isso. um artigo da Constituição, falando: mas gente, o que está escrito aqui é isso. Como é que a gente pode ter dúvidas? Isso. sobre isso? É assim, ninguém quer dizer ninguém. Agora, quer discutir prisão em segunda instância? Eu topo. Eu até confesso achar que seria melhor que pudesse prender em segunda instância. Muda a Constituição. É. Como muda a Constituição? Chama uma constituinte. Não é uma PEC. Porque não É pode. chamando uma... Porque é Não cláusula aproveita pétrea. dessa situação para fazer isso Isso, agora. isso. É tão Não. simples como isso. Isso, e assim, e aí, meu querido, assim, o jornalista que não enfrenta a seguinte questão: ninguém quer dizer ninguém. Isso. Culpado quer dizer culpado. Isso. E trânsito em julgado quer dizer que não tem mais recurso. Aí vem um outro truque agora e diz assim: não, mas a gente pode falar que o trânsito em julgado é na segunda instância. Aí diz, então a gente muda o sentido das palavras. Estamos em 1984 do George Orwell. Isso. Né? O Ministério do Amor cuida da guerra. Isso. Duplo pensar. O duplo pensar, não é? Então, quando eu vejo a própria imprensa ceder a isso, ou então um argumento que é metajurídico maravilhoso, diz assim: se é cláusula pétrea, por que o Supremo antes então permitia? Bom, primeiro que fez cagada antes, e segundo que isso não nega a essência do que está na Constituição. Agora, E que essa Reinaldo, questão não estaria aí se não fosse o Lula. Reinaldo, Pô. mais do que isso, você sabe que realmente me deixa assim, mas com muita curiosidade para entender como funcionam certas cabeças e como a questão ideológica ela é capaz realmente de envenenar Envenena. a inteligência. Porque há grandes juristas, eu conheço pelo menos um, que eu não quero citar o nome porque é meu amigo, amicíssimo pessoal, que está enraivecido até onde possa estar enraivecido alguém por causa dessa decisão, porque ele não tem dúvida nenhuma que estava correto prender na segunda instância. E há um detalhe perverso aí, Juca, mas nesta votação em particular, a gente tem que atentar para o que estava sendo votado. O que se estava votando era se um trecho do artigo 283 do Código de Processo Penal era ou não constitucional. Mas como poderia não ser se era a mesma coisa? Porque o trecho que estava sendo votado era, no caso de condenação, ninguém pode ser preso antes do trânsito julgado. A Constituição fala em culpado, e ali fala, ninguém pode ser preso antes do trânsito julgado. Então, isso é constitucional? Uma vez condenado, só pode ser preso depois do trânsito julgado. É constitucional? Bom, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Como pode não ser Só constitucional? mudando as palavras. 5 ministros disseram, porque naquele voto eles estão dizendo, não, isso não é constitucional. Como não é? É a mesma coisa. Eu queria entender isso, porque burros não são. A diferença é que a Constituição fala em culpa, porque como norma abstrata, ela trata de questões abstratas. Culpa. E a lei fala em cana, porque a lei trata de questão concreta. Mas são a mesma coisa. Veja, eu, como jornalista, né, e ocupando esse lugar estranho que eu passei a ocupar no debate, né, eu sou o cara liberal que quer vender até parquinho de jardim da infância, porque não quer estatal. Fazendo uma piada, tá, gente? Eu não quero vender os parquinhos. Alugar. Bom, aluga. Então, eu sou o cara que ocupa um lugar na direita, não sei o que, tal. Não, mas aí o cara diz, o Lula foi condenado sem prova. Aí o cara é a favor do trânsito julgado. Só que eu não sou a favor do trânsito julgado agora. Quando o Supremo tomou a decisão em 2016, eu falei, tá errado.
né? A Constituição diz outra coisa. Primeiro, eu gostaria de pedir aos senhores que... Eu gostei, Também me senti muito bem. Agora, para a visão final, eu queria as palavras finais de você sobre Brasil, Lula livre, um novo partido político se formando em torno de Bolsonaro. Qual que é a sua previsão para os próximos 60 dias? Julga que for. Se você me perguntasse para amanhã, eu ia ter dificuldade de responder para os próximos 60 dias. Então me diga o que Eu você acho- gostaria que acontecesse. Bom, que esse partido é um furo na água, que ele não vai ter vida fácil com esse partido, porque nada na vida desse cidadão é fácil, porque a exemplo do que faz Ciro Gomes, ele briga com a sombra. O que eu gostaria que o ex-presidente Lula encarnasse, eu já disse aqui, que ele tomasse um banho de Nelson Mandela e fosse capaz da generosidade do Nelson Mandela, sem ser ele o candidato, diferentemente do que aconteceu com Nelson Mandela na África do Sul. É isso que eu gostaria que acontecesse. Reinaldo Azevedo, o que você gostaria que acontecesse nos próximos dias? Eu gostaria que a imprensa passasse a defender a Constituição também. E também é o seguinte, pode até acontecer uma coisa antes disso, que vá ler a Constituição. Também seria bom. Vai ler e depois vê se gosta. Se não gostar, pede para mudar o que der para mudar. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Juca. Eu acho que, nesse particular, você sabe que eu acho que é péssimo para o Brasil, mas a criação do novo partido faz sentido no seguinte sentido. Repare que nós vivemos na prática uma espécie de parlamentarismo branco, né? A reforma passou, o Bolsonaro não moveu uma palha para passar. Ele, ao contrário, comprou confusão com o presidente da Câmara e do Senado, com a base dele, com a imprensa, com todo mundo. Então, passou. Quem votou? O Congresso. Vai o pacote do Guedes agora. Muita coisa ali também vai passar. Muita coisa passa da reforma administrativa. Em última instância, como diz o Fernando Pessoa, mordomos invisíveis administram a casa. Ele, portanto, só cuida da crispação política. E ele queria um partido só dele, só para ele, para poder voltar a fazer esse discurso de novo da pureza, da purificação, dos homens impolutos, eu não sei o quê. É um discurso que ainda cola. Bota na coluna. Quem pode desconcertar isso? Pode desconcertar o Lula, pode desconcertar isso. Se vier com o discurso certo, esse que o Juca está falando. Quando eu digo discurso certo, vai. Discurso eficaz. Que é um discurso que inclui e não exclui. A outra coisa que poderia desconcertar a poesia do Bolsonaro seria o Congresso falar assim, olha, quer saber, nós vamos parar de governar. Você vai governar agora. Bora trabalhar. Isso Rodrigo seria... Maia tem um papel importante. O Rodrigo Maia da Columbre fala assim, nós não vamos governar mais não. O senhor quer passar, o senhor vai ter que vir aqui negociar com os partidos. Nós vamos parar de governar em seu lugar. Nós vamos parar de governar enquanto o senhor gera crise. O senhor fica fazendo bagunça e a gente governa, tá? Então aqui, a gente aprova as reformas enquanto o seu filho fica pedindo AI-5. A gente aprova a reforma enquanto o senhor faz apologia da tortura. A gente aprova a reforma e o senhor fica falando que bom mesmo era 1974. A gente aprova a reforma e o senhor incentiva golpes de Estado na América Latina. Então chega. Agora o senhor negocia a reforma. Cansei também. Senhor. Cansei, o senhor negocia a reforma. Vamos cancelar as férias. Isso não vai acontecer, porque o Congresso também tem lá os seus interesses. Então, acho que a chance de desconcertar um pouco isso é o Lula vir com esse discurso amplo. Porque, ô Juca, fora desse discurso do outsider, ele não tem nada. O que ele vai falar? Nada. Mas acho que faltou uma coisa para nós ambos. Também não sei se nós queremos. Nós queremos o Corinthians na Libertadores? Nós queremos, nós queremos sempre. Isso. Aliás, a gente, isso também é uma fase de humilhação que o povo andou passando, que também vai ser superado. Exatamente. Eu não esperei. Os humilhados serão enaltecidos. Quando ficam falando 7-1 da Alemanha, isso já passou em mim faz tempo. 4-1 contra o Flamengo que vai demorar para passar. É isso. A lista de Natal dos senhores está anotada aqui, a gente tomou nota, estamos em negociação com o Papai Noel, ok? Ótimo. Chegou a hora da coluna do Perifa Connection, mas antes de chamar o conteúdo, tem recadinho, né, Ju? O Perifa Connection se associou ao Spotify para mapear os podcasters negros e periféricos. Eles estão convocando todo mundo que produz conteúdo para responder um formulário para ajudar eles a ter material para sentar com o Spotify e compreender como melhorar a produção e identificar as potencialidades do público. Então a gente vai colocar o link para vocês responderem ao formulário no post. Você, preto,
é periférico, tá fazendo seu podcast, é hora de você ir lá, responder, entrar nesse mapa e sentar na mesa para poder discutir como melhorar o conteúdo e melhorar essa representatividade. Hoje quem traz a coluna pra gente é Nina da Hora, cientista da computação e construção formada pela PUC-Rio. Vai daí, Nina! E galera, beleza? Ana Carolina da Hora aqui de novo. E acho que no outro podcast eu falei com vocês que eu trabalho com tecnologia, educação, esses rolês que assim, cansam a mente, né? Não que não as outras áreas não cansem a mente, mas esses faz a gente tem que ficar muito tempo pensando, refletindo, escrevendo, criando. E aí eu decidi falar sobre lazer nesse podcast. Não só por conta do trabalho insano que eu vivo e que eu sei que outras pessoas vivem, e às vezes até pior do que a forma que eu levo isso, mas porque nas últimas semanas a gente teve o Enem, né? E eu levei minha irmã pra fazer o Enem, e eu decidi fazer com ela uma coisa que minha madrinha fez comigo quando eu fiz o Enem. Na época que eu fiz o Enem eram 2 dias, né? Era um final de semana só. Nesse, né, agora são 2 finais de semana. Mas mesmo assim, eu não sei se é pior ou se é melhor. Porque cria ansiedade de uma semana até você fazer a outra prova, né? Mas a minha madrinha, ela pegou e me levou pra ir ao cinema depois do primeiro dia de prova. E eu lembro que na época que eu fiz o Enem, a redação era de imigração. E aí, ela me levou pra ver Luiz Gonzaga. Eu fiquei muito emocionada porque na prova que eu tinha feito, tinham muitas menções a Luiz Gonzaga. Porque o tema da redação seria imigração no domingo, estava havendo muitos problemas, como sempre houve, né? Problemas com a seca no Brasil. Então, tudo que eu fiz na prova estava muito relacionado ao filme do Luiz Gonzaga, que não era só a história dele, mas todo o contexto que ele vivia. Isso me relaxou muito, porque eu falei assim, caraca, peraí, não é só focar na prova. A prova depende do contexto que a gente está vivendo. Às vezes a gente encontra as respostas num filme, às vezes a gente encontra as respostas num livro, numa música. E tinha a música do Luiz Gonzaga na prova, teve, que era Ata Branca. E aí no dia seguinte, a redação era imigração. E para mim foi muito mais fácil lidar com esse final de semana, sem necessariamente ficar focada em revisar matéria, revisar temas de redação e tudo mais. Foi tudo muito mais tranquilo. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou fazer isso com a minha irmã, né? Você minha irmã mais velha é legal. Então esses 2 finais de semana eu levei, ao invés de deixar ela estudar no sábado e no outro sábado durante a semana, eu fui tentando fazer programas diferentes com ela, que não necessariamente fizesse ela pensar na prova, mas fizesse ela ficar relaxada e pensar num contexto muito maior que a prova está colocada, né? Que o Enem está colocado pra gente. E aí eu comecei a pensar sobre a importância dos jovens hoje, jovens negros, na população periférica, esse momento de lazer. Às vezes a gente vê, assim, eu vejo muito no meu bairro, rodas de samba nos finais de semana, rodas de samba durante a semana, depois do expediente, e às vezes eu vejo pessoas reclamando, falando assim, olha, o país está do jeito que está, as pessoas estão sambando, as pessoas estão fazendo roda de samba, as pessoas estão se divertindo. E se a gente for para pensar, cara, a melhor forma da gente conseguir lidar com todos os problemas que nós lidamos, não só a sociedade, mas os pessoais, é a gente tirando um momento pra gente, é tirando um momento pra diversão. E esse era o recado que eu queria passar, assim, eu usei uns exemplos muito da minha vida pessoal, mas eu como jovem negra, eu tenho percebido que não tem como, para a nossa saúde mental, né, pra gente conseguir viver, não tem como a gente ficar sempre só lutando, só sobrevivendo, a gente precisa viver. E faz uma diferença enorme quando a gente entende essa diferença, porque agora eu estou já pensando em como que eu consigo planejar da seguinte forma a minha semana. Eu tenho 5 dias para resolver os problemas, para resolver trabalho, estudo e tudo mais. Se dentro desses 5 dias eu não conseguir resolver todos os problemas, cara, tudo bem. Eu vou pro meu final de semana tentar ficar com a minha família, tentar fazer coisas diferentes, tentar relaxar, para na outra semana eu estar pronta para continuar a resolver os problemas que eu tenho que resolver, para cumprir as metas que eu tenho para cumprir. Isso às vezes é muito difícil de entrar na nossa cabeça, sabe? Farol aceso. Vamos então pro Farol Aceso. Juca Kfouri, por gentileza, o que você tem para nos indicar? Eu estou encantado com 4 filmes, porque é daquelas situações assim, em que a bola está pingando na área e que as pessoas vêm e chutam em gol. 4 cineastas, ao mesmo tempo, chutaram em gol o mesmo tema de maneiras diferentes de tratar. O Bacurau, Coringa, a Odisseia dos Tontos, filme argentino, que é absolutamente magnífico, e um filme sul-coreano, cujo título é Parasita, que é uma maravilha. Os 4 tratam exatamente do mesmo tema, sob olhares diferentes. Vale a pena ver. Muito bom. Muito assertiva essa indicação, hein? Reinaldo, por Eu só vi desses, eu só vi o Coringa, com uma atuação extraordinária do Joaquin Phoenix, mas eu confesso que eu não gostei do filme. Eu acho que ele condescende
Eu acho que ele tem um Meu Deus sinal. do céu, mas ele se virou isso aqui um stalinista. Eu virei comunista, porra. Mas é uma coisa horrorosa. Deus me livre. Meu nome agora é Zé Pequeno, cara. Para com isso. Condescendente. Eu em algum momento achei que tem uma hora ali que ele, especialmente, não vou dar spoiler para quem não viu, mas aquela conclusão tem uma coisa ali que me incomoda. De qualquer modo, fundamental para entender esse jogo. O seriado Years and Years Muito bom. terminou mal pra caramba. Concordo, obrigada. Me deu uma vontade Para de no penúltimo, né? Para no penúltimo. Me deu uma isso aí. vontade de esbofetear o Textão de roteirista. Facebook, É o que eu no falo, aí. parou de tomar café, parou de fumar, fez aquela merda lá. Isso aí. Todo o encaminhamento eu acho assim muito inteligente, muito indo ao ponto, né, desta sociedade, deste momento em que vivemos. Sobretudo, eu falo o geral, nós temos ali uma distopia em que as pessoas cedem a esses líderes estranhos que aparecem e tal. E o que é curioso, você chegou a ver, não? Não. Não são pessoas más, são pessoas boas. Quando ele vê, ele está enredado Years and nesse negócio, É muito bom. né? Inglês? É muito bom. Inglês. É muito bom. Inglês. BBC. Inglês. Não, inclusive, inglês com todo o multiculturalismo da Inglaterra que está ali, essas pessoas. Né? E quando você vê, tem um troço, uma lésia acontecendo e elas vão. Bufão temos no mundo todo. Isso, sim, claro. Lá mesmo. Bom, né? lá mesmo, né? Neste momento. Neste momento. Temos ali Né? O Brexit, primeiro-ministro. aliás, foi uma das outra primeiras coisa. coisas ali. Sem dúvida. Como é que foi aquilo? Sem dúvida. Se você pedisse hoje para votar de novo, Sim. eu falasse assim, não, a gente 70, fez uma 30. baita burrice. Mas quando você viu, 70, foi. 30 hoje, né? Você vê, foi. E aí? E aí agora eles não sabem como sair da própria Arapuca. Livros. Eu vou indicar... Agora vou fazer o Juca cair na cadeira. Meu Deus do céu. Eu acho que tem que ler o 18 Brumário, do Karl Marx. Tô falando sério. Tá, bom, tudo bem. Tô falando sério. Quem tá falando é o moço pra aí, entender, para entender os instrumentos da política, né? Olha, veja você, estou citando um livro de um comunista, do Marx. E acho que tem que ler aí sim. Para você se converter à democracia, tem que ler Democracia na América, do Tocqueville, sempre. Um livrão grande, mas que vale a pena. Um clássico. E aí você entende um pouco qual é o fundamento da democracia e por que ele, vindo do velho mundo, quando ele vê a América, ele descobre o lado virtuoso da América, que hoje está meio esquecido até pela própria América, mas eu acho que vai resgatar. Tenho fé. Tenho duas coisas. A primeira, a gente falou do Bacurau aqui, e no Bacurau a gente falou sobre como é importante a gente, nesses momentos de crise, a gente resgatar quem a gente é, do que a gente é feito e quais são os nossos sonhos, né? E a gente teve com o Emicida falando sobre isso também. Esse fim de semana eu reencontrei o Milton Nascimento. Eu tava ouvindo as músicas dele e como ele me toca, como ele fala de quem eu sou, de onde eu vim e o que nos... É lindo. A construção de identidade, o que é coletivo, né? Se a gente vai fazer essa frente ampla e restrita, amplíssima, a gente precisa se sentir de novo como parte da mesma coisa. Precisamos de uma porção de clubes da esquina. Isso, então isso, assim, Clube da Esquina. Então, eu recomendo que se escute Milton Nascimento, que ele fala da gente. E eu assisti a série, depois de vocês muito recomendarem, Modern Love. Não me encantou a série como um todo, assim, acho que por tratar de um tema que é tão comum, que é o amor, que já foi cantado, já foi escrito, já foi colocado no cinema de inúmeras formas, 30 minutos é pouco para você contar uma história com os detalhes que vão fazer ela ser crível, com os detalhes que vão fazer você se encantar com elas, mesmo sendo histórias verídicas e com atores incríveis. Pra mim não funcionou tanto, mas tem um episódio específico que fala sobre bipolaridade que eu achei sensacional e eu recomendo muito, justamente porque é um tema que a gente não conhece. E porque não tá na nossa compreensão, como a gente não tem familiaridade nenhuma, o que eles trazem em 30 minutos é muito mais do que a gente sabe. É um jeito muito poético de fazer, muito gráfico, muito impactante. Eu gostei muito, achei um puta serviço pra sociedade. Isso aqui é Netflix? Amazon. Tá. É a Amazon e cada episódio 30 minutos. Com porção de tarefas. Olha, esse é com a Anne Hathaway, esse episódio. Tá. É 30 minutos apresentando bipolaridade de uma outra maneira. Eu achei Tá. sensacional. E você, Cris? Eu vou fazer duas indicações bem levinhas, que fogem ao tema, mas que são bem legais. Eu convido os ouvintes a conhecerem o canal Inestimável, feito pela Inês.
que é uma mulher negra que foi morar em Nova York e o trabalho dela é apresentar Nova York para estimular outras mulheres negras brasileiras a irem conhecer os Estados Unidos e passear naquela cidade e mostrar para esse público em específico uma sensação de pertencimento. Venha, que é legal, tem coisas legais, olha o que vocês podem curtir aqui. A Inês é uma mulher que tem uma linguagem extremamente acessível e uma alegria de apresentar Nova York que eu nunca tinha visto. Então, recomendo segui-la no Instagram e assistir os vídeos que ela faz no YouTube. Uma outra mulher também acabou de lançar um conteúdo novo. Quem é raiz de podcast conhece a Ira Croft, tá aí na toada há muito tempo. A Ira Croft que faz o Mundo Freak, entre outros projetos, e se aventurou agora no mundo da escrita. Ela tá lançando, junto com uma outra série, uma coletânea, uma revista chamada Sinistra, e ela está envolvida no conto Capitu e o Seu Monstro. Ela trabalha ali com outros parceiros para criar o roteiro e as ilustrações. É bem bonito e a história é bem legal. Recomendo para todo mundo a revista Sinistra e esse conto em específico da Ira Croft. Parabéns, garotas, bons conteúdos. Fala que te escuto. Vamos pro beijo para? Tem beijo pra mais de metro, Nossa hein? Senhora. A gente fez um evento delicioso para encerrar a Semana do Livro na Biblioteca Porto Seguro, cheio de mamileiro. Um beijo pra Carly, Amanda, Vilma, Igor, Thalita, Henrique, Bianca, Maria, Grazi, Mirella, Tami, Jean, Vânia, Roberta, Paula, Darielle, Giovana, Amanda, Bianca, Nelissa, Paula, Rogério, Priscila, Mari, Larissa, Fábio, Vitória, Cristiane, Alexandre, Tamires, Stephanie, Márcia, Renata, Tatiana, Natália, Marcelo, Emilene, Yuri. Margarete. Gente, obrigada pelo carinho e a acolhida. Vamos pro Fala Que Eu Discuto. No Twitter, você pode nos seguir no @mamilospod. A Niele Gold disse: eu tô às 6 e tantas da manhã arrepiada com essa introdução do Mamilo sobre ditadura. Meu espírito historiador agradece, emocionado. @Victor Coxa, mais conhecido como Coxinha, disse: eu estava ouvindo um episódio do Mamilos Pod sobre ditadura no Brasil e parece que o episódio era uma narrativa do que eu estava vendo sobre o que está acontecendo na Bolívia. Será que a história é recente se repetindo? A Ilister disse: é tentar conversar sobre história com a minha família e de praxe sair como a estudante que fala o que tá no livro, mas nunca viveu para saber como foi. E como o santo de casa não faz milagre, convidei meu pai para ouvirmos juntos o episódio do Mamilo sobre a ditadura no Brasil. Foi incrível ouvir meu pai dizendo: nossa, é mesmo. Caramba, não tinha pensado nisso. Ai, muito emoção. A cada fala marcante. Nos rendeu muita conversa depois do episódio. Mas uma coisa me chamou a atenção. Sempre que um especialista falava, eu pensava: mano, o que ela falou é muito importante. Será que meu pai entendeu? Acho que tá passando da hora da gente descer do pedestal e acessibilizar a nossa linguagem. Pensar a quem se destina o discurso, a quem se destina a nossa pesquisa. É muito fácil concordar com o senso comum e aceitar a visão romantizada da ditadura como verdade absoluta. Até porque é isso que crescemos ouvindo. Amo quando a Ju e a Cris jogam uns exemplos bobos e super explicativos no meio. Isso faz toda a diferença. @Sol Domingos disse: foi difícil ouvir o Mamilo de ditadura até o fim. Não foi bom. E se amparou numa vertente só. Uma pena, pois sempre admiro essa mesa pela divergência. O que você tem a dizer sobre isso, Juliana? Sol, eu fiquei sem entender um pouco, porque eu acho que assim, acho que você não quis dizer que deveria ter outras pessoas na mesa, porque historiador, entendo que não tem muito, assim, divergência, né? Não tem muitos lados em termos de historiador. Mas pode ser, sim, que a gente tenha deixado de fora outros panoramas, outros argumentos que você gostaria de ter visto na mesa, complexidades que você não viu. Nesse ponto, eu espero que todo mundo que gostaria de ter visto outras discussões, fale com a gente no e-mail, detalhe um pouco melhor pra gente enriquecer a nossa visão, tá bom? Obrigada, gente. No Instagram, vocês nos encontram no @mamilospod toda semana. Tem foto, tem farol aceso, tem trecho de gravação. É uma beleza essa rede social. Entra lá e segue a gente como faz a Cássia Manu. Excelente exposição de fatos. Responderam a muitas perguntas que eu me fazia em relação aos tiozinhos saudosos. Obrigada. Vocês deixam o processo de lavar a louça muito ameno. Amo vocês. O F. Catalani disse: esse programa foi importantíssimo para eu refletir sobre a minha relação com os meus pais, que frequentaram escola na época da ditadura. Eu, que estudei em escola construtivista, adendo graças a meus pais, sempre sofri muito com a falta de pensamento crítico deles. A partir de agora, enxergo isso com mais empatia e menos revolta. Muito obrigada. A Dani Delfini disse:
Não tô sabendo lidar com a quantidade de fichas caindo com esse programa. Já sugeri no grupo da família. Bora falar sobre o quanto a família reproduz o modelo dentro de casa e toda a merda que isso gerou. Corroborando com esse último comentário, a Aline disse: tava totalmente com preguiça de ouvir o episódio 224 do Mamilos, porque logo pensei, censura, tortura, ai que saco, cansei desse assunto. Daí não é que a Cris e a Gil conduziram uma conversa incrível sobre a origem das nossas falácias sobre a época do regime militar? É isso aí. A Jordana Schneider disse: adorei o fato de vocês não focarem na tortura, e sim em outros aspectos como economia e educação. Ouço dos parentes mais velhos que foi uma época muito boa mesmo, mas agora entendo a época muito boa para a classe média. E na minha opinião, esse programa não foi para construir pontes, porque vocês mostraram que há fatos e dados comprovando que os prós da ditadura não compensam os contras. Mas confesso que seria legal ter um pró-ditadura na mesa para complementar a conversa. Mesmo assim, não achei a conversa proposta incompleta. Eu não sei, assim, eu acho que a gente poderia até, a gente trouxe em cada bloco a opinião das pessoas que apoiam a ditadura, que têm saudade, para construir a conversa a partir desse olhar. Mas eu honestamente não sei o quanto a discussão seria frutífera na mesa, o quanto a gente avançaria na discussão se elas estivessem na mesa. Olha, eu acho que democracia é um processo que o Mamilos já deixou evidente que ele apoia e vou proteger. Não faz parte do processo democrático colocar pessoas que defendam outro processo, né? Eu acho que a gente já fez um programa sobre tolerância aqui e discutiu bastante até sobre os limites dela. Não tem lugar na mesa do Mamilos para quem defende abertamente a ditadura. Não vai ter nunca, tá? Nunca. Para finalizar, você pode nos escrever e-mails no mamilos@b9.com.br, como fez a Bruna. Enquanto eu escutava o episódio Ditadura no Brasil, me chamou a atenção o que vocês falaram sobre o Banco Nacional de Habitação, o BNH, e sobre o sonho da classe média em adquirir a casa própria. Achei importante pontuar que a criação do BNH acontece em concomitância com a construção de um discurso político-ideológico da casa própria, que é evocado nos discursos oficiais no período, inclusive nas propostas iniciais de criação do banco. A questão do BNH é mais complexa do que só viabilizar que a classe média tivesse acesso à casa própria. Ele concedeu status a quem tinha casa própria. Construiu um imaginário de que por meio da casa própria as pessoas ascenderiam socialmente, e isso reverbera nos dias atuais. Além de protagonizar a ampliação da política de remoção de favelas e expulsão da população de baixa renda de áreas prioritárias para o mercado imobiliário e colocando que, por meio da casa própria, os favelados adquiririam a sua cidadania. Mas sabemos que, na verdade, a construção foi colocada como meta do regime militar, a exemplo da cidade do Rio de Janeiro, que, segundo a meta do governo militar, teria todas as favelas erradicadas até 1976. Não à toa, o período é colocado por alguns autores como Era das Remoções. Por fim, queria dizer que admiro muito o trabalho de vocês e recomendo para todos. É isso aí? Temos um programa? Temos um programa. E esse programa só existe porque tem a produção de Beatriz Fioroto, o apoio à pauta da Jaque Costa, a edição de Caio Corraine com a Maremoto, a capa da Ana Paula Matias, a publicação do AG Barros, fotos e vídeos de Jéssica Modono com Atrás da Moita e a apresentação dessa que vos fala, Cris Bartz, e a moça do meu lado, mais conhecida como Diva Laura. Beijo, gente! Mamilos, jornalismo de peito aberto. Este podcast foi editado pela Maremoto.